disse, foi corrido, passamos um pequeno susto ontem à noite, mas o Senhor cuidou de tudo e aqui estamos para honrar a glória do Senhor, né? Temos que dizer, eis-me aqui, e estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Que nós sempre possamos diminuir, que o nome dele cresça, amém? Aleluia. Igreja, o Senhor colocou aqui, hoje vamos na Bíblia que tremendamente eu estava em casa meditando, e o Senhor vinha com muitas passagens aqui, e ali também, e só fui marcando, e vamos aqui falar sobre chamado. Todos nós temos chamados, amém? Porque antes de tudo, somos servos do Senhor, amém? E aqui vamos iniciar com esse chamado, que é tremendo, que é o de Moisés. Vamos abrir então, livro de Êxodo, capítulo 3. Capítulo 3, a partir do versículo 2. Eu vou estar lendo o versículo, alguns versículos aqui, e depois vamos para o versículo 12, amém? Todos acharam? Está aqui no telão? Vou estar lendo então a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. 3 igrejas. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. 5 a igreja. E disse: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. 7 a igreja. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Heveu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Heveu, e do Jebuseu. Amém? E aqui vamos para o versículo 12. Vamos todos ler junto. Amém? 1, 2, 3. E Deus disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será um sinal de que eu te enviei. Quando houver tirado o fogo do Egito, seguirei a Deus este monte. Amém? Pode se assentar e as palmas do Senhor. Então, como eu disse agora no início, vamos pela Bíblia. E o Senhor falou grandemente de vários personagens aqui na Bíblia sobre o chamado. Nós sabemos aqui que cada um tem o seu chamado, mas é tremendo como Deus, Ele sabe, Ele conhece cada um de nós e Ele capacita nós. Não somos nós que por si só temos esse dom, mas é Deus que nos dá e Deus que nos capacita. Então, começando com Moisés, a grande maioria daqueles que já ouviram falar acerca da vida de Moisés conheceram apenas como um grande líder. Mas Deus, ele se apresenta para Moisés por meio de uma sarça. A sarça que ardia fogo, mas não se consumia. Então foi através da sarça que Deus chamou a atenção dele. Ali nós acabamos de ver que ele tinha acabado de sair do palácio e estava no deserto. Mas foi no deserto que o Senhor falou com Moisés. Então Deus chama a atenção de Moisés apenas através da sarça. Poderia ser algo simples, né? Nos estudos diz que naquela época era comum as sarças pegarem fogo devido à temperatura quente de lá. Amém, pastor? Glória a Deus. Então, foi no deserto que Deus falou com ele. Teve muitos privilégios, Moisés. Teve palácio, teve status, teve status, teve poderes na sociedade, mas o
que o Senhor teve encontro com Moisés é para que eles permitiu tal situação para que ele saísse de lá e ele se diminuísse cada vez mais, para que ele reconhecesse que o que é o grande eu sou na vida dele, que não é nas nossas forças, é para reconhecer que é o Deus Todo-Poderoso que é conosco. Não somos nada, somos todos incapazes, somos todos ali apenas servos, mas como o Senhor tem chamado, ele confunde as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amém? Moisés teve muitos privilégios, como eu disse, e Deus não olhou para o passado dele, não olhou para o que aconteceu, não olhou para o assassinato que ele cometeu, mas ele olhou, este é meu servo, e eu vou capacitá-lo, eu vou colocá-lo como libertador dos egípcios. Glória a Deus. Então, veja, nessa primeira passagem, achamos que deserto para nós, muitas das vezes, é lugar de morte, é lugar do fim, mas no deserto que Deus chama a atenção e fala com Moisés. E é no deserto que cabe a nós, como nós escolher se nós vamos continuar nele ou vamos sair dele. A escolha depende da nossa atitude. Não cabe a nós determinar que é o fim. Porque quando Deus achamos que colocamos um ponto final na nossa história, Deus coloca uma vírgula e vira a página e continua e faz tudo novo. Versículo 14 diz aqui, 13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel disseram, o que Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? Que lhe direi. 14 diz: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. Aqui nessa passagem ele ainda questiona a Deus: mas como eu aqui cuidando de ovelhas, como o Senhor veio falar comigo? Mas certamente ele diz: certamente eu serei contigo. Eu que vou te guiar, eu que vou te capacitar, eu que vou colocar palavras na sua boca. Como estamos aqui na quarta-feira sobre o ID, não precisamos, como o pastor disse, ganhar o mundo inteiro, mas apenas com uma atitude nossa, com apenas o nosso testemunho, nós ganhamos uma pessoa para Cristo. Amém? E aqui vamos também lá em Samuel, o chamado de Samuel. Samuel, 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Deus fala com Samuel com sonhos. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Versículo 1. E o jovem Samuel servia o Senhor perante ele. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, e Samuel se levantou e foi a ele. E disse: eis-me aqui, por que não tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu ele que o Senhor chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que se te chamar dirá: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? E aqui nós vemos que através de Samuel, Deus escolheu ele como ministro. E é engraçado que Ana, na oração dela, ela pediu somente um filho, mas Deus deu muito mais para ela. Deu um sacerdote para ela, deu um homem de Deus para ela.
ele encheu e capacitou. E ele foi ali, acho que depois de Moisés, o primeiro livro, se eu não me engano, né, pastor? Foi ali o primeiro. Foi ali. Sacerdote, profeta e juiz. Isso, glória a Deus. Isso mesmo. Então, ele foi ali. Certamente foi o Senhor que capacitou. Muitas das vezes achamos que não temos chamados, achamos que queremos fugir do chamado, mas o Senhor sabe. O Senhor ele não se confunde quando ele chama alguém. No livro de João, capítulo 15, 16, diz assim. Glória a Deus. Aleluia. Não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. E aí vamos para o chamado de Jeremias também. Jeremias capítulo 1. Então nós temos que escolher, aqui já é o contrário, aqui já é diferente. Deus já escolheu ele desde o ventre da mãe dele. E a palavra de Jeremias diz: filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Ananote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e dei por profeta. Então disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou menino, porque a todas as que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante dele, porque estou contigo para te livrar do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Percebe que quando o Senhor nos dá um dom, certamente ele capacita. Mesmo quando ele nos chama, o essencial de tudo, em todas as palavras ele diz: certamente eu serei contigo. Então vamos agora para o chamado de Isaías, capítulo 6. Deus está falando muito de chamado, igreja. Nós temos que não enterrar nossas ferramentas que Deus capacitou. Nós temos que estar com ela em mãos, como obreiros que manuseiam bem a palavra do Senhor. Amém? No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo da sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiada do teu pecado. Depois disso, ouvi o Senhor, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Podemos sentir então, igreja, que tão incapazes, assim como Isaías, como de lábios impuros. Mas, quando o Senhor chama, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. E como se fôssemos, nascemos de novo, assim também como Nicodemos também, que precisou nascer de novo, precisou conhecer o Senhor, assim, face a face, conhecer qual era o propósito da vida dele. Glória a Deus. Porque quem capacita é Ele, gente. 1 Coríntios capítulo 3 diz assim:
vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, que ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sou carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. Aleluia! Amém? Aleluias, glória a Deus. Somente Ele que dá o crescimento. Somente por Ele. Toda a honra e a glória seja dada para Ele. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que estamos aqui hoje fazendo. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, há algo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que tem diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou que exorta, use-se dom em exortar. Ou que reparte, faça com que liberalidade, o que preside com cuidado, o que exercita a misericórdia com alegria. Amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17 diz assim: Porque Cristo enviou-me, não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos e ao poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 7. Na 1 Coríntios 27. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante a Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se do Senhor. Glória a Deus. E hoje, igreja, estamos vivendo para Deus, porque nova criatura nós somos. As coisas velhas passaram e eis que tudo se faz novo. E temos que somente dizer, assim como esses personagens: eis-me aqui, envia-me a mim. Seja em ministério, seja em louvor, Deus está falando grandemente. Cada oportunidade que aqui foi falada, Deus capacitou e Deus falou. Nós temos que crer que Deus falou sim, porque Ele está presente aqui. Seja no louvor, seja na oportunidade, qualquer oportunidade Deus está falando. E assim vamos lá em Lucas. E como nós aprendemos, Jesus foi o maior missionário para nós, como exemplo. Lucas capítulo
4, versículo 18. Onde ali, após ele ter passado a tentação no deserto, ele deu a palavra de Isaías. Ele começou a pregar. E diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando-o tal ministro, assentou-se, os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Como nós sabemos, essa passagem se encontra lá em Isaías. E ali, nós sabemos que Isaías é um livro profético ali, onde estava revelando o ministério de Jesus, quando ele viesse para a terra. Então, na última ministração que eu ministrei, falava sobre a tentação. E após essa tentação, no deserto, foi ali que Jesus ele começou a ensinar. E o que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes passamos pelo deserto sim, mas ele vai sair de lá com vida. Porque nós vamos ter exemplos ali para poder ensinar, passar para alguém o que é. Sabe que não é o fim, é apenas o começo. É apenas o começo, porque quando Deus te levanta, Ele vai na frente, Ele vai será contigo. Ele te capacita e vai até o fim. Porque Ele não desiste de ninguém. Somos nós que afastamos dele, mas Ele nunca perde o seu amor por nós. Glória a Deus. Então, hoje, igreja, somos nós, a criatura, vivemos para Deus, Cordeiro de Deus, geração eleita e nação santa. Aí em 1 Pedro 4 diz assim, só para encerrar. 1 Pedro, capítulo 4. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com este mesmo pensamento. Com aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Para que no tempo que vos resta na carne não vivais, mas segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acho estranho não correres com ele mesmo, desenfreamento da dissolução da semana de vós, os quais não te dão conta do que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho, também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Bem? E já está próximo o fim de todos. Portanto, sendo sóbrios e vigiai em oração. Amém? Então agora, igreja, somos nova criatura, somos agora viventes para Deus, não somos nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. E somos um corpo. Somos um corpo. A igreja, a cabeça da igreja é Jesus e nós somos um corpo. E possamos dar fruto e abundância para todos. E como somos um corpo, gostaria aqui de chamar então todos os grupos de louvores e vamos estar orando e dizer para o Senhor: eis-me aqui e envia-me. Não apenas a palavra, mas o louvor também fala. O louvor é pregação e pregação para nós mesmos. Então, para nós, é um compromisso, não para nós, igreja, mas para Deus. Dizemos: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui. Ele fez exclusivo cada um de nós, para ser usado para a glória dele, não para nós. Aleluia. Para nós, nesta noite, possamos estender nossa mão. Vamos, igreja, amém? Estender nossa mão e dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. O Senhor me fez. O Senhor me capacitou. Eis-me aqui. E faça de mim o teu querer. Como nação santa. Como povo escolhido. Senhor Jesus.